Abra sua Bíblia, você que tem a Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis. Hoje eu estarei trazendo a história do profeta Eliseu. Amém, meus irmãos? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e versículo de número 19. O tema da minha pregação no dia de hoje é o chamado de Eliseu. Amém, queridos irmãos? Segundo livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, aliás, capítulo de número 19 e versículo de número 19. Quem encontrou, diga graças a Deus. Encontraram aí? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, ou seja, 24 bois. E ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Vá, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí, e é aqui que eu queria que você prestasse muita atenção. Aí Elias deixou, veja só, aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e matou-os. O que Eliseu fez? Matou os bois. Então fez fogo com a madeira da carga e assou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Levante a sua mão, a sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, podem se assentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, eu trarei uma pregação no dia de hoje e eu preciso da sua atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você. A história de Eliseu é a história de um profeta que fez renúncias. A Bíblia diz que já se aproximava o tempo do profeta Elias ser arrebatado aos céus. Deus o levaria para si. E o que Deus ordenou a Elias? Que Elias ungisse presbítero Anderson, o seu sucessor. A Bíblia diz que Elias, ele ia passando e ele viu a Eliseu. Eliseu se aproximou de Elias, e a partir desse momento o Senhor, ele chama Eliseu para o ministério profético. Deus o separa para ser um profeta. Só que o que me chama a atenção é que Eliseu, quando ele foi chamado, ele estava trabalhando. Eliseu era um homem do campo. Está escrito que haviam 24 bois divididos em pares de 2. O último desses pares de 2 bois era o que o profeta Eliseu estava trabalhando. Qual era o trabalho de Eliseu? Ele estava arando a terra. Alguém já viu aqui um carro de bois arando a terra? Levante as mãos. Quem já viu? O boi vai na frente, puxando aquele objeto que vai abrindo a terra. Pois então, esse era o trabalho do profeta Eliseu. Ele trabalhava no campo, ele arava a terra, os bois puxavam e ele ia dando a direção aos bois. E quando o profeta Elias chama ele para o ministério, a Bíblia diz que a primeira atitude do profeta Eliseu, qual foi? Ele mata os bois que ele estava trabalhando.
A Bíblia diz que ele pega certamente aquele carro de bois ou aquele objeto de madeira, e o que ele faz? Ele quebra, e ao quebrar, a Bíblia diz que ele coloca fogo na madeira, e ele, com os animais que foram mortos, ele assa a carne e ele dá para as pessoas. Veja só, o trabalho de Eliseu era com os bois. O trabalho de Eliseu, presbítero Anderson, era arando a terra. Mas o que ele fez? Quando ele foi chamado por Deus, ele renunciou. Você sabia que é mais fácil eu deixar de fazer alguma coisa por amor a Deus do que fazer alguma coisa por Deus? Quer ver um exemplo? É mais fácil alguém caminhar daqui ao estado de São Paulo, como foi o caso do pai de uma irmã que é aqui da igreja. Eles foram caminhando do Rio Grande do Sul a São Paulo, com uma carroça para pagar uma promessa. Veja só, é mais fácil uma pessoa, como foi o caso deles, ir lá para São Paulo. É mais fácil fazer alguma coisa por Deus do que deixar de fazer alguma coisa por amor a Deus, ou em outras palavras, renunciar a alguma coisa por amor a Deus. Aí eu pergunto para você, o que você estaria disposto a renunciar por amor a Deus? Ah, pastor, eu amo a Deus, mas não consigo renunciar tal coisa. Eu amo a Deus, mas não consigo deixar de fazer tal coisa. Eliseu, queridos irmãos, a Bíblia diz que ele mata os bois, ele quebra o carro de bois e ele queima. Em outras palavras, aquilo já fazia parte do passado da vida dele, já não fazia mais parte da nova vida que ele iria levar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí eu pergunto para você, o que você está disposto a renunciar por amor à nova vida que você leva através do nome do Senhor Jesus? Porque o que agrada a Deus não é tão necessariamente aquilo que eu faço por Ele, mas é muitas vezes aquilo que eu deixo, Bruno, de fazer por amor a Ele. Um exemplo, o meu sonho de adolescente era ser jogador de futebol. Eu tinha 5 bolas. Quantas bolas? 5 bolas. Em um sábado de manhã, há 12 anos atrás, ali aonde é o Mercado Coque, era o famoso campo do Amizade. Eu joguei muito em quantidade no campo do Amizade. E em um sábado de manhã, eu peguei as 5 bolas, eu já tinha me batizado. Eu peguei as 5 bolas e eu fui treinar, porque eu treinava periodicamente. Eu era muito comprometido com o treinamento. Foi eu e o meu irmão Mateus. O meu irmão Mateus deu o primeiro chute, a primeira bola furou. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. O Mateus deu o segundo chute, a segunda bola furou. Eu falei para o Mateus, Mateus, vamos encerrar o treino, vamos voltar para casa, eu vou furar o resto das bolas, porque a partir de hoje, o meu sonho já não é mais ser um jogador de futebol. A partir de hoje, o meu sonho é ser um pregador da palavra, um ganhador de almas, presbítero. Então, quando o meu irmão Mateus, ele chutou a primeira bola, furou, ele chutou a segunda e furou também, Deus me trouxe essa passagem à mente, porque o profeta Eliseu, ele matou os bois. O profeta Eliseu, ele quebrou o carro de bois. Por quê? Porque ele naquele momento faria uma renúncia por amor a Deus. O evangelho, Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o evangelho implica renunciarmos a nós mesmos.
Precisamos renunciar. Tem coisas da nossa vida que precisamos renunciar. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não tenho força. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode te dar graça para você renunciar. Tem gente que não consegue renunciar a um vício. Tem gente que luta. Tem gente que tenta, mas não consegue. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus pode te dar força, Deus pode te ajudar. Você pode ainda hoje dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Quando o profeta Eliseu, ele entendeu que o carro de boi já não fazia mais parte da vida dele, ele deixou para trás. Quando ele entendeu que aqueles animais não seriam mais necessários, ele deixou para trás. Tem coisas, queridos, que você precisa entender que já não fazem mais parte da sua vida. Tem coisas que não vão mais fazer parte da sua vida. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os dias nós devemos negar a nós mesmos. Todos os dias nós devemos lutar contra a nossa vontade. Todos os dias nós devemos lutar contra o nosso querer. Você, a partir do momento que crê em Jesus Cristo, você é uma nova criatura. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Eliseu, ele mata os bois, o que ele faz? Ele pega a carne e ele assa. E assando a carne, ele doa para as pessoas. Em outras palavras, Eliseu fechou toda a brecha de uma possível volta atrás. Um exemplo: Eliseu não deixou uma oportunidade para voltar atrás. Se servir a Deus der errado, eu volto a levar a vida que eu levava. Se servir a Deus não for bom, eu volto às velhas. Não, Eliseu matou os bois. Tem coisas na nossa vida que precisamos matar. Eliseu poderia, presbítero Anderson, chegar para alguém e falar assim: cuida do meu carro de bois. Ele poderia chegar para alguém e dizer assim: cuida dos meus bois. Só que se ele fizesse isso, ele teria uma oportunidade de voltar atrás. E a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e volta atrás não é digno do reino dos céus. Então, quando nós escolhemos servir a Jesus, nós não podemos voltar atrás. Independente da luta, independente da guerra, independente da provação, estava perfeito antes, independente da adversidade, você não pode voltar atrás. A luta está grande, querido irmão, permaneça firme. A guerra está grande, permaneça firme. Não tenha uma segunda via. Se não der certo servir a Deus, eu vou fazer. Não, irmão, você vai servir a Deus e o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus? Aleluia, aí tá top, hein? Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Eliseu, agora, ele se torna um seguidor do profeta Elias. Ele se torna um discípulo fiel do profeta Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás. Um dia, o profeta Elias olhou para Eliseu e falou assim: você não precisa ir comigo. Eliseu olha para ele e fala assim: aonde tu fores eu irei. Queridos irmãos, quer um segredo aí para você vencer na vida? Aprenda a se sujeitar à autoridade que Deus constituiu. Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja onde for. Se Deus levantou alguém, se Deus colocou alguém na sua vida, respeite essa autoridade. Porque Jesus falou para Pilatos que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Eliseu entendeu que Elias era um profeta, e ele também entendeu que ia chegar a hora dele. E o que ele fez? Ele começou a seguir o exemplo do profeta Elias. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás. O que Elias fazia,
Eliseu estava junto. Agora ele já não era mais um agricultor, agora ele já não era mais um arador de terra, agora ele era um discípulo de profeta, agora ele era um discípulo do grande profeta Elias. E um dia, diz a Bíblia Sagrada, que Deus resolveu levar para si o profeta Elias, e Eliseu sabia disso. E a Bíblia diz que o profeta Elias olhou para Eliseu e falou assim: olha, me convém ir em tal cidade, e você não precisa ir comigo. Eliseu respondeu: eu vou contigo, não te deixarei, não te soltarei, não te largarei. Aonde o Senhor for, eu estou indo atrás. Elias olhou para Eliseu e falou assim: então agora eu vou para outra cidade. Eliseu respondeu: se você for, eu vou contigo. Alguns homens chegaram para Eliseu e falaram assim: ainda hoje Deus tomará Elias para si. Eliseu, sabendo que Deus levaria Elias para a eternidade, ele chega para Elias e diz assim: eu quero, meu Senhor, porção dobrada do teu espírito. Veja a ousadia desse homem. Quando Elias olha para ele, Elias diz assim: se tu vires eu ser elevado aos céus, tu receberás a porção dobrada. E naquele exato dia a Bíblia diz que Deus elevou Elias aos céus, e Eliseu contemplou o grande milagre. Enquanto Elias era elevado aos céus, a Bíblia diz que a capa de Elias, ela cai, e Eliseu pega em suas mãos. Quando Eliseu pega a capa de Elias em suas mãos, Eliseu dá início ao seu ministério. Queridos irmãos, algumas virtudes da vida de Eliseu. Eliseu soube esperar o tempo de Deus para a vida dele. Todo cristão, ele precisa entender que Deus trabalha com o tempo. Nós não podemos ultrapassar o tempo. O tempo de Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado. Eliseu foi servo de Elias, Eliseu foi fiel a Elias, Eliseu deu o melhor dele para Elias, porque Eliseu sabia que não estava fazendo para Elias, mas estava fazendo para Deus. Quando você faz alguma coisa na igreja, quando você limpa a igreja, quando você cuida do som, quando você devolve o seu dízimo, você não está fazendo a mim, você está fazendo a Deus, e é Deus quem se encarrega de te recompensar. Eliseu, ele entendia isso, ele sabia que tudo que ele estava fazendo para Deus, ele estava fazendo para a glória de Deus. A partir do momento que você entender que o que você faz para Deus, o teu coração vai estar em paz, porque você pode não receber os méritos do homem, o reconhecimento do ser humano, mas o teu coração vai estar em paz, sabendo que tudo que você fez para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Eliseu, ele pega a capa de Elias, e o que ele faz? Elias tinha aberto o rio Jordão e passado por entre as águas. Eliseu, ao pegar a capa, a Bíblia diz que ele fere as águas do Jordão, e o Jordão, ele se abre, e a partir de então, este grande profeta, ele dá início ao seu ministério. Veja como Deus é perfeito. Deus, ele pegou um homem que estava trabalhando no campo. Deus, ele pegou um homem que estava arando a terra. O apóstolo Paulo escreveu no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pegou as coisas que não são para confundir as que pensam que são. Deus pega um camponês, um homem que estava arando a terra, e veja só, não foi Eliseu quem foi até Elias, foi Elias quem foi até Eliseu. Não foi você quem foi até Deus, foi Deus quem foi até você e te estendeu a mão e te levantou quando você estava caído. Quando o profeta Eliseu, ele deu início ao seu ministério, foi um ministério grandioso.
Porque o primeiro milagre que esse profeta ele opera, diz a Bíblia Sagrada que em uma cidade as mães estavam abortando os seus filhos porque a água era impura. As crianças estavam morrendo na barriga das suas mães. E chegaram até o profeta Eliseu e disseram: Eliseu, as mães estão tendo aborto porque a água é impura, a água não é própria para banho. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu diz assim: tragam-me até mim um prato de sal. Trouxeram o sal até o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que ele joga na fonte daquelas águas. E a partir daquele momento, aquelas águas que eram impuras se tornam puras. E o que eu entendo com isso, trazendo para uma realidade espiritual: o sal, ele tem a incrível capacidade de matar muitas bactérias. O sal, ele tem a incrível capacidade de conservar o alimento. Jesus falou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O que eu entendo com isso no sentido espiritual é que quando nós temos um contato com Jesus, ele nos purifica, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Da mesma forma que Eliseu, presbítero Anderson, ele purificou aquelas águas que eram amargas. Jesus, quando entra na nossa vida, ele tira a amargura, ele tira as impurezas, ele nos liberta do pecado, ele nos transforma de dentro para fora. E o que devemos fazer, meus amados irmãos? Devemos orar a Jesus dizendo: Jesus, assim como o profeta Eliseu purificou aquelas águas amargas, aquelas águas que causavam morte, que o Senhor venha me purificar, que o Senhor venha me transformar. Peça para Deus em oração, queridos irmãos. Não é errado você orar, não é errado você dizer: Deus, me ajuda em tal área da minha vida. Não é errado você dizer: Deus, me purifica, me transforma. Não é errado você dizer: Deus, eu não tenho força sozinho, eu não consigo sozinho, mas o Senhor é quem me ajuda e o Senhor é quem me fortalece. O profeta Eliseu, o segundo sinal que ele opera, porque ele já estava exercendo o seu ministério profético, a Bíblia diz que 42 crianças começaram a zombar do profeta Eliseu. E a Bíblia diz que por meio de uma oração, uma ursa, ela sai do meio da mata e ela devora aquelas 42 crianças. Eu era um recém-convertido na época, e eu fui evangelizar uma mulher, e o marido dela quis me agredir, porque eu estava evangelizando ela. Passaram-se 5 anos, a minha mãe me liga: Johnny, tem um homem que quer falar com você. Ele está com câncer na cabeça, ele está no hospital, e ele precisa te pedir perdão pelo que ele fez para você. Eu entrei em contato com ele, fui lá no hospital regional. Ele olhou para mim e falou: pastor, hoje eu estou com câncer na cabeça, mas eu queria, se for para mim morrer, eu queria te pedir perdão antes da morte, pelo que eu fiz para você há tantos anos atrás. Queridos, a Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. Quer um conselho? Nunca se levante contra um homem de Deus, porque se esse homem de Deus for um homem de Deus, ele não vai lutar com as armas das suas mãos, ele vai lutar com o seu joelho no chão, com o seu rosto prostrado aos pés do Senhor. Aquele homem me ofendeu porque eu estava pregando a palavra, e qual foi a consequência? Um câncer na cabeça. E ele só sentiu paz na alma dele quando ele me pediu perdão. É claro que eu não sou digno de perdoar ninguém, eu sou um pecador, mas veja só, 42 crianças zombavam do profeta Eliseu. Quando ele ora, a Bíblia diz que uma ursa violenta
ela sai e ela devora aquelas 42 crianças. Eliseu era um homem cheio do poder do Espírito Santo. O terceiro milagre, e eu me encaminho para o final, que o profeta Eliseu ele exerce já praticando profético, é o grande milagre da multiplicação do azeite da viúva. No capítulo 4 do segundo livro dos Reis, a Bíblia diz que uma mulher viúva de um profeta, ela vai até o profeta Eliseu e ela diz assim: o meu marido, ele era teu servo e ele era temente a Deus, mas infelizmente ele deixou uma dívida, e agora os credores estão batendo na porta da minha casa e estão querendo levar os meus 2 filhos como escravos. O profeta Eliseu olha para aquela mulher e diz assim: o que eu posso fazer por você, ou o que eu tenho a ver com esta situação? E logo em seguida ele diz: declara-me o que tu tens em casa. A mulher olha para o profeta e diz assim: a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite em uma botija. O profeta Eliseu, ainda no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ele olha para aquela mulher e diz assim: vai até a tua vizinhança e pegue vasilhas emprestadas, pegue muitas vasilhas. Depois que você pegar as vasilhas, entre dentro da sua casa, vá para dentro do seu quarto, feche a porta do seu quarto e despeje esse pouco de azeite em todas estas vasilhas. E a Bíblia diz que a mulher entrou dentro do quarto junto com os 2 filhos e começou a despejar o azeite. Enquanto ela despejava e tinha vasilhas, o azeite jorrava. De repente ela olha para um dos filhos e o filho diz para ela: as vasilhas terminaram. E a Bíblia diz que quando as vasilhas terminam, terminam também o azeite. O que ela faz? Em um ato de gratidão, ela vai até o profeta Eliseu e ela declara para ele o grande milagre que aconteceu. Eliseu olha para ela e diz assim: então vai, vende o azeite, pague a sua dívida e viva com o resto. Olha a autoridade de Deus na vida desse homem. Um pouquinho de azeite encheu várias vasilhas. E aqui vai uma palavra vinda de Deus para o seu coração e para o meu coração. Levante a sua mão para receber. Deus não precisa de muito para fazer muito. Deus não precisa do grande para fazer grande. Deus pega o pequeno e derrota um gigante. Deus pega um pouco de azeite e multiplica ele em abundância. Por isso que eu vim aqui hoje para lhe dizer: não despreze as coisas pequenas, porque quem é fiel no pouco, diz a Bíblia, Deus o colocará sobre o muito. E se você crê nessa palavra, levante a sua mão e dê um glória para esse Deus que é maravilhoso. O quarto milagre que Eliseu ele realiza é que uma mulher chamada Sunamita, ela não podia ter filhos, e ela era muito gentil com o profeta Elias. O profeta Elias passava e ela ficava observando ele. Querido irmão, nós não precisamos falar que somos de Deus, é a nossa atitude que diz quem somos. Eu não preciso gritar em palavras. O meu comportamento fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as minhas palavras. Eliseu passava para ir orar, e uma mulher chamada Sunamita, ela olhava o profeta, e ela olhou para o marido dela e falou assim: esse homem é um verdadeiro servo de Deus. E o que ela faz? Ela faz um quarto para Elias e ela cuida do profeta Elias. Eu me sinto muito cuidado pelos irmãos da igreja, né? Estou de sapato novo, né? Obreiro Juarez de casaco novo, né, seu Delmar? Diga glória a Deus. Mas que é isso? É o cuidado dos irmãos com um servo de Deus. Sexta-feira tive uma festa maravilhosa. A obreira Gabriela, a irmã Deni ficaram aqui organizando as coisas, né, querida? Isso é o cuidado dos servos de Deus, presbítero Anderson. Aquela mulher, a Sunamita,
ela fez um quarto para o profeta Eliseu, ela deu alimento, ela colocou uma cama, e Eliseu viu que a vida dela não era completa, porque ela não tinha filhos, e o profeta Eliseu profetiza que ela iria engravidar. No começo ela duvida, porque o marido dela já era avançado em idade, mas aquilo que o profeta Eliseu profetizou se cumpriu, ela engravidou. Aconteceu que depois de um tempo, a criança, ela teve, acredito que na época não se sabia a doença, mas acredito que era a tal da meningite que dá na cabeça. O menino teve uma grande dor de cabeça e o menino morreu. Quando o profeta Eliseu soube que o menino morreu, a Bíblia diz que ele ora, e através da oração de Eliseu, o menino ressuscita. Olha o poder de Deus na vida deste homem. Um homem que não mediu esforços para seguir a Deus e seguir o chamado de Deus. Um homem que fez renúncias, queridos irmãos. Ele renunciou à sua família, ele renunciou ao seu trabalho, ele renunciou ao seu carro de bois, ele não deixou uma segunda alternativa. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu furei todas as bolas que restaram. Eu falei: a partir de hoje, o meu sonho vai ser de pregar a palavra de Deus. A partir de hoje, eu já não quero mais ser jogador de futebol. E naquele momento, sabe o que Deus fez? Deus carimbou o meu chamado. No momento que eu fiz uma renúncia, Eliseu renunciou. Talvez alguém olhe e diz assim: meu Deus, Eliseu foi um homem tão usado na mão de Deus. Teve um dia que um machado de ferro ele afundou. Chegaram até Eliseu e disseram: um machado afundou. Eliseu pega um pedaço de madeira, joga na água e faz o machado de ferro flutuar. Eliseu foi um homem poderoso na mão de Deus, mas ninguém, aliás, algumas pessoas talvez, mas poucas pessoas conseguem entender que Eliseu só foi um homem tão usado por Deus, porque Eliseu fez muitas renúncias por amor a Deus. Eliseu deixou muita coisa para trás. Queridos irmãos, quanto mais nós nos renunciamos, mais Deus vai nos usar. Eliseu foi usado com poder. Eliseu era tão poderoso na mão de Deus, que a Bíblia diz que o rei da Síria, ele fazia reuniões para atacar o exército de Israel, e o profeta Eliseu, ele revelava as conversas do rei da Síria, a ponto de o rei da Síria planejar vir para a direita, o profeta Eliseu saber disso, avisar o exército de Israel, e o exército de Israel encurralar o rei da Síria. Um dia o rei da Síria ficou tão revoltado que ele disse assim: entre nós tem algum traidor, entre nós tem alguém que está levando informações para o exército de Israel. No meio daquelas pessoas se levanta um e diz assim: não tem nenhum entre nós que está traindo o Senhor. Na verdade, o que está acontecendo é que lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que nós falamos aqui, ele ouve lá, porque Deus lhe deu o discernimento. O que o rei da Síria fez? Mandou um grande exército até a casa de Eliseu. Cercaram a casa. A Bíblia diz que o servo de Eliseu, o Geazi, ele olha pela janela e ele fica com medo. Ele olha para o profeta Eliseu e diz assim: a nossa casa está cercada, eles vão nos matar. A Bíblia diz que a oração do profeta Eliseu é a seguinte: Senhor, abra os olhos desse rapaz, para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aqui eu queria dizer algo para você, queridos: maior é Deus que está ao nosso lado do que o diabo que se levanta contra nós. Maior é Deus que está ao nosso lado do que os adversários que lutam contra a nossa vida. Maior é Deus. A Bíblia diz que quando Deus abre a visão de Geazi, ele contempla um exército celestial em volta daquele exército que foi mandado para matar o profeta Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ora novamente e ele diz assim: Senhor, cega a
cada um deles, deixa todos eles cegos. E a Bíblia diz que Deus deixou todos aqueles homens cegos. O que Eliseu faz agora? Eliseu poderia pegar uma espada, Eliseu poderia matar cada um deles, sim ou não? Mas o que Eliseu faz? Porque Eliseu é homem de Deus. A Bíblia diz que ele pega alimento e ele vai até aqueles homens e ele dá para os seus inimigos de comer. Sabe o que eu entendo com isso? Nós devemos falar bem de quem fala mal de nós. Nós devemos orar por quem tenta nos prejudicar. Eliseu poderia muito bem ter matado eles, mas Eliseu deu comida para eles. Sabe por quê? Porque Eliseu não guardava mágoa, Eliseu não guardava ressentimento, Eliseu não guardava rancor. Servo de Deus não guarda mágoa. Servo de Deus que chega para mim e fala assim: eu não gosto do fulano, não é servo de Deus. Servo de Deus que fala para mim: eu não gosto do Beltrano, não é servo de Deus. Porque Jesus falou: amarás ao teu inimigo como a ti mesmo. Amarás aquele que te ofende, amarás aquele que te fez o mal. Só que o amor bíblico não é a paixão sentimentalista. Sabe o que é o amor bíblico? O amor bíblico é você orar por quem já fez o mal por você, é você fazer o bem porque já fez o mal para você. Isso é o amor bíblico. E foi exatamente o que o profeta Eliseu ele fez. Ele deu de comer para aquelas pessoas. E sabe o que ele fez depois? Depois ele orou dizendo: Deus, agora abre a visão destes homens. Veja só, ele agiu com justiça, mas também agiu com misericórdia. Quer um conselho? Se você só bater, você vai matar. Você bata e você cura. Porque se você só bate, fere palavras, ofende, humilha, não apoia, você vai matar. Agora, você tem que ser como o profeta Eliseu. Ele feria, Anderson, mas ele curava. Ele corrigia, mas ele abraçava. Eliseu orou: deixa todo mundo cego, mas depois ele deu comida. Eliseu orou dizendo: Deus, deixa todos eles sem enxergar, mas depois ele disse: Deus, abra a visão deles. Um conselho: se você só fere o teu filho, você vai matar ele. Você fere para ensinar, e você cura porque você ama. Se você tem alguém do seu lado e talvez você só usa palavras de crítica, você vai matar essa pessoa. Você dá a sua opinião e você cura, porque senão você mata. Por que muitos casamentos são destruídos? Às vezes a pessoa nem percebe, mas as críticas são maiores do que os elogios. Eu posso ver alguém, irmãos, fazendo algo e eu posso nem concordar com aquela pessoa. Eu posso observar alguém e o talento daquela pessoa pode ser bem pequeno, mas as minhas primeiras palavras vão ser de incentivo. Deus te abençoe. Você está dando o seu melhor. Você está dando tudo que você pode. Você está entregando tudo de si. Porque se eu firo sem curar, eu vou matar aquela pessoa. Eliseu feriu, mas Eliseu curou, presbítero Anderson. O homem de Deus, ele tem que ter um cajado na mão e uma espada. A espada para ferir e o cajado para apacentar. Seja no casamento, seja com os filhos. A minha mãe feria e curava. A minha mãe, se precisasse me dar um chute na cabeça, se eu estivesse fazendo coisa errada, me envolvendo com droga, cigarro, bebida, ela faria. Mas quando precisava abraçar e curar, ela abraçava, ela curava e ela amava. E eu aprendi tanto a amar ela como a respeitar. Porque quando eu corrijo, eu conquisto o respeito. E quando eu curo, eu atraio o amor daquela pessoa. Amém, meus irmãos? O profeta Eliseu orou, e os seus inimigos tiveram o quê? A sua visão aberta. E a Bíblia diz que o Senhor continuou usando a vida de Eliseu, até que Eliseu ficou doente. Porque tem gente que pensa: eu sou um servo de Deus,
eu não vou passar por problemas, as dificuldades não vão bater na minha porta, eu não vou lidar com a doença, eu não vou lidar com uma porta fechada, eu não vou lidar com uma dificuldade financeira. Você pode lidar com tudo isso, só que sabe o que é o mais importante? É você ter Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que a doença matou o corpo do profeta Eliseu, mas a Bíblia também diz que o corpo do profeta Eliseu estava na sepultura, e um homem que já estava morto, quando caiu e tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele foi ressuscitado para a glória do Senhor. Sabe o que eu entendo? Que quando nós estamos com Deus e temos a bênção de Deus, ainda que a doença chegue, ainda que os problemas cheguem, ainda que as dores cheguem, a presença de Deus é o suficiente em nossa vida. E se você crê nessa palavra, fique de pé por gentileza, dê um glória para Deus e aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluias!